Vocês já conhecem esse livro, Tormentos da Obsessão? Não. É uma obra psicografada pelo Divaldo Franco e o autor espiritual é o Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda, ele trabalhou enquanto encarnado, né? Ele fez um trabalho muito bonito com mediunidade, né? Usando a experiência dele como doutrinador, e tem muitos livros. Existe uma equipe, esqueci de que lugar que eles são aí, que eles criaram um projeto chamado Projeto Manuel Filomeno de Miranda, e que ele é voltado para o estudo da mediunidade. Nesse livro, do Tormentos da Obsessão, eles são dois livros que falam sobre o mesmo assunto. Um é Nos Bastidores da Obsessão e o outro é Tormentos da Obsessão. Nesse livro, ele narra a história sobre um hospital espiritual, e esse hospital é comandado pelo Dr. Inácio Ferreira, e nesse hospital são tratados espíritas já desencarnados, né? Que enquanto estiveram aqui cumpriram, muitos deles cumpriram com a sua missão, com a sua jornada, mas muitos deles acabaram de alguma forma não conseguindo fazer exatamente como deveriam. E esse capítulo em particular, eles vêm fazer uma visita a um médico, alguém que já havia feito um planejamento espiritual para essa encarnação, e nesse planejamento incluía também, né, todo o trabalho, tudo aquilo que ele deveria desenvolver dentro do Espiritismo, e infelizmente os caminhos que ele estava seguindo aqui na Terra não estavam batendo 100% com aquilo que ele planejou. Há uns 2, 3 meses atrás, aí o Messias fez uma palestra também, e nessa palestra o Messias citou um livro do André Luiz, e nesse livro do André Luiz ele falava também de espíritos que reencarnaram e que também fracassaram, né? Que tinham planejado uma coisa em termos de espiritismo, e o dia a dia, as paixões, os velhos hábitos, os vícios adquiridos interferiram nas escolhas e fizeram com que a pessoa acabasse descambando para o outro lado, né? Alguns não completam simplesmente a tarefa e outros fracassam completamente na tarefa. Nesse livro, nos Mensageiros, né, acho que é Lísias, que é o mentor que está junto com o André Luiz, ele fala sobre os completistas, que são aqueles espíritos que planejam alguma coisa para a encarnação e conseguem, durante toda a trajetória, fazer mais ou menos aquilo que foi planejado, o mais próximo possível do real, e que a quantidade é muito pequena, muito pequena. Quando ele cita o trabalho que o Ministério da Reencarnação tem lá de preparar pessoas para a parte religiosa, e isso envolve os espíritas, os evangélicos, os católicos, os testemunhos de Jeová e assim por diante, né? No plano espiritual, as pessoas que já têm uma determinada afinidade com uma religião, elas pedem, né, planejam vir e desenvolver um trabalho, e lógico, aproximar esse trabalho o máximo possível dos ensinamentos de Jesus. E embora a quantidade de pessoas que são preparadas e que vêm é muito grande, a quantidade de pessoas que realmente abraça e que faz a tarefa é muito pequenininha, mas muito, muito, muito pequenininha. No livro é interessante que André Luiz fica até impressionado, porque ele fala, nossa, tanta gente assim se preparando, né? Então Deus está já colocando assim no meio de campo só os craques, né? Só os camisa 10, né? Aí infelizmente o mentor fala não. E o detalhe é assim, o mentor também não está falando dos outros, né? Na verdade ele está falando dele também, né? Porque todos nós, infelizmente, com os velhos hábitos adquiridos, com os vícios adquiridos e as cobranças do dia a dia, a importância que nós damos às vezes excessiva às coisas da matéria, nós deixamos de lado a nossa parte espiritual, a nossa parte cristã, religiosa, e enveredamos pelo caminho do materialismo, não o materialismo maldoso, não o materialismo do vício, mas às vezes nós dedicamos a nossa vida a fazer faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência, passamos 50 anos estudando a matéria, e quando nós vamos embora, não é perdido o conhecimento, mas poderíamos fazer isso tudo do outro lado. Poderíamos aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui para produzir alguma coisa relacionada à convivência com as pessoas, a desenvolver o nosso amor a Deus, o nosso amor ao próximo. E uma das partes mais interessantes desse capítulo é que os mentores espirituais se reúnem
visitam o médium durante a noite e fazem uma conferência, vamos dizer assim, com ele, conversando sobre os acertos e os fracassos que ele estava cometendo em relação a tudo aquilo que ele planejou. E nesse caso em particular, imagine alguém, né, do porte assim, do Divaldo Franco, imagine alguém do porte de Chico Xavier e do Haroldo Dutra e tantos outros que nós temos aí, que são referências dentro do Espiritismo. Essas pessoas não estão nessas posições por acaso. Com certeza houve um planejamento também por parte delas, por parte dos mentores espirituais e por parte dos guias do planeta como um todo, para que essa pessoa viesse e para que ela de alguma forma acelerasse a divulgação do Espiritismo ou trazer algum tipo de conhecimento novo, alguma coisa que era necessária para nós. Então, quando alguma dessas pessoas também não cumpre com a sua tarefa, ela arrasta junto dela uma série de pessoas também que às vezes vieram até para apoiar o trabalho que ela faz, né? Vieram para secundar o trabalho dela, e essas pessoas também acabam às vezes não conseguindo cumprir com a tarefa, porque aquele que é o líder, né? Aquele que está encabeçando, infelizmente seguiu um caminho errado. Dentre esses caminhos errados, nem sempre é um fracasso evidente para nós. Às vezes a pessoa continua sendo um ótimo palestrante, um médium, né, de facilidade na psicografia ou na psicofonia, mas o exemplo dele, a forma como ele conduz as coisas, ela acaba enveredando mais por um caminho anti-espiritualista, vamos dizer assim. Existem, nós sabemos assim, quem já frequentou outras casas, já deve ter observado que cada casa tem uma regra, tem uma estrutura, tem uma metodologia de trabalho, de desenvolvimento. Então, existem casas que focam muito no estudo, e aí as pessoas têm que perder 2 aulas, têm que voltar para o começo, começar tudo do zero de novo, e para você fazer qualquer coisa tem que estudar 2, 3, 4, 5 anos. Existem casas que focam mais na cura. Então aí elas trabalham muitos médiuns, muitas pessoas, aquele monte de gente que é atendido e faz tratamento disso e daquilo, então tu foca demais na cura. Outras casas voltam para o trabalho como um todo, né? Tem um pouquinho de cada coisa, tem a aula das crianças, tem os adolescentes, tem a parte dos adultos, então cada casa tem as suas metodologias, cada casa tem as suas regras, e nem sempre essas regras, elas são regras do Espiritismo. Elas são interpretações particulares das pessoas, e que elas transformam aquilo em regra. E normalmente quando você tem alguém que encabeça alguma atividade, quando você tem alguém que lidera alguma atividade, a tendência é que as pessoas sigam esse líder. Então, se o líder ele é rigoroso demais em determinadas situações, a tendência é que todas as pessoas também sejam rigorosas nessas determinadas situações, e esse processo ele vai se repetindo, porque à medida que as pessoas que convivem aprendem a metodologia, a mesma regra, elas vão repassando aquilo, diversas e diversas oportunidades para outras pessoas, até que um dia alguém, né, ou a espiritualidade, ou a própria casa, troca todos os trabalhadores materializados e os novos trabalhadores vêm com uma outra ideia, que pode ser tanto de estragar como de consertar também, não é? Nós não podemos dizer que sempre as coisas andam somente para frente. Às vezes vem uma outra equipe, vem trabalhar numa determinada casa e destrói uma coisa que estava muito bem feita, uma coisa que era muito boa, e entra com um trabalho totalmente diferente. Uma das coisas que eles comentam no fracasso, né, de nós espíritas são os atrativos da matéria. Cada um de nós tem alguma coisa que desperta ao nosso interesse. Às vezes é o próprio trabalho, né? Você é muito bom no trabalho que você faz e as pessoas buscam o seu trabalho, e aí você acaba tomando o seu tempo todo criando, trabalhando, desenvolvendo, criando emprego e coisa parecida, e acaba se deslocando da área espiritual somente para a área material, mas está gerando emprego, dá isso, aquilo, a gente justifica a nossa atitude. Algumas pessoas enveredam pelo lado da vaidade. Então, quando começa a se destacar e as pessoas começam a elogiar, as pessoas começam a se referir a ela como uma referência, né? Uma referência, redundância, mas usam ela como referência para qualquer coisa. Então, é o melhor médium, é o melhor palestrante, é o melhor passista, é o melhor psicógrafo, é o melhor dirigente, o presidente do centro. Eu lembro de um centro que eu frequentei lá na Vila Cisper, e eleger presidente lá era igual a Casa Amiga, acho que igual a todos os centros, né?
Não é sempre quem quer, é o contrário, assim, eu quero que ela seja, ela quer que ela seja, ela quer que ela seja, e vai empurrando. Todo mundo tem uma sugestão, mas nunca é voluntário para que ele seja o presidente. E aí nesse empurra, nós tínhamos uma pessoa lá que era um cara fenomenal, ele era marido de uma das frequentadoras da casa, e um cara sossegado, um cara assim que não brigava com ninguém, um cara que, gente, o melhor exemplo nosso aqui é o Wender, né? O Wender é um cara tranquilo, o que tiver que fazer ele faz, se a gente começar a limpar ele limpa, se a gente começar a pintar ele começa a pintar, se a gente começar a fazer palestra ele arruma as cadeiras, ele ajeita o negócio, então assim, é um cara sempre disponível para trabalhar. Quando elegeram ele presidente do centro, gente do céu, a pessoa virou do avesso. Virou do avesso no sentido das atitudes dela. Ela fazia coisas para a casa, mas a maneira como fazia as coisas para a casa de oração, para o centro espírita, era uma maneira que estava afastando os trabalhadores. Assim, o pensamento dele era um pensamento radical, se quer ir embora, outro vai surgir no caminho. Acabou essa equipe toda, né, com ele e outros que estavam lá na casa, outras pessoas assumiram, o centro hoje é gigantesco, até foi um rapaz que era do Caminho da Luz que assumiu lá, que era um cara meio controverso no Caminho da Luz, mas que depois desse outro centro aí, acho que a liberdade dele poder fazer o que ele queria, fez um negócio bacana, né, ele chama Sinuê, um cara muito inteligente, muito trabalhador. Eles faziam esse trabalho de cestas básicas para 600 famílias. E olha, a gente vai fazer 26 aqui. Que luta que é. Então todos nós temos os atrativos da matéria. Esses atrativos, eles já são inerentes ao nosso espírito, ou seja, a bagagem que você traz do passado, ela vai tender a atrair você para as mesmas coisas. Então, é por isso que quem tem o capítulo do Evangelho que fala sobre a distribuição da riqueza, ele diz que se pegasse todo o dinheiro do mundo e se dividisse igualmente entre todas as pessoas, em pouco tempo, algumas estariam novamente ricas e outras pessoas estariam na mesma situação e outras já estariam pobres. Porque as que têm facilidade em administrar, em gerir, em transformar em produto e transformar em riqueza, elas sempre terão essa facilidade. Qualquer coisa, é o toque de Midas que fala, né, que transformava tudo em ouro. Tem pessoas que têm essa facilidade pela bagagem, pela experiência de muitas e muitas vidas. Quem já tocou violão várias vezes, ou qualquer instrumento, vai ter facilidade para aprender música ou se dedicar à música, né? Quem se dedica à arte, seja ela às histórias, à escrita, ao romance, ou seja ela na atuação, essas pessoas que têm essa facilidade, elas vão ter sempre a mesma facilidade. E aquele que já tem a facilidade de gerir negócios, de administrar, ele vai ter essa facilidade também. Então, fatalmente, tudo estaria reunido de novo na mão de alguns. Da mesma forma que, mesmo que se você tivesse um presidente de um centro, orgulhoso, meio impositor das suas ideias, e você pegasse a pessoa mais humilde para transformar ela em presidente, talvez você não teria um bom presidente também, só pelo fato da pessoa ter humildade. As qualidades e as atitudes das pessoas, elas são coisas muito particulares e que só podem ser modificadas a partir do momento que a própria pessoa tem o desejo de modificar. Nós não conseguimos modificar ninguém, nós não conseguimos obrigar as pessoas a serem nada daquilo que elas não são. Por isso também, nós não podemos dizer que toda a culpa das falhas que nós temos são dos obsessores, são daqueles que nos acompanham. Ninguém consegue obrigar você a fazer uma coisa que você não quer. Pode ficar martelando, cobrando, você não vai fazer uma coisa que você não quer. Se você chegar a fazer, você pode até justificar pela influência do outro, mas ninguém consegue te obrigar a fazer. O passo sempre será o seu. Somente no caso de uma possessão, ou seja, quando o espírito toma conta por completo de uma pessoa e que ela perder por completo a vontade dela. Aí, no caso de uma possessão, pode acontecer da pessoa fazer alguma coisa que ela não queira. Mas aí a possessão, você já não está mais muito na utilização da sua razão. E se você deixou um processo obsessivo se tornar possessão, ou você não tem conhecimento nenhum, ou você veio numa encarnação com alguma limitação mental que não permitiu que você tomasse essa decisão, e quem está tomando conta de você também não teve essa visão para fazer. Mas todos nós só fazemos aquilo que nós queremos. Certo? E o querer não é no sentido do querer de desejar, mas é alguma coisa que a gente toma a iniciativa de fazer. Às vezes nós brigamos com uma pessoa, né, e falamos, eu não queria ter feito. Não queria do desejo, é verdade, a gente nunca quer errar, mas o não queria de agir, de tomar a iniciativa de fazer é diferente.
Né? Então assim, sempre que nós entramos em algum tipo de coisa assim, que nós tomamos a atitude, nós temos a participação. Pode ser que alguém gritou no seu ouvido aqui invisivelmente 1000 vezes, tá? E uma vez você fez, mas a decisão final é sempre nossa. Então, por mais que nós tenhamos uma influência externa, que nós chamamos de obsessor, ele não pode decidir a vida, a nossa vida, por nós. E normalmente também, a grande parte dos fracassos, e isso envolve todas as religiões, não é só o Espiritismo, os fracassos acontecem porque nós tendemos a querer as facilidades. Se tiver que escolher entre lavar um banheiro fedorento, tudo sujo, e só dar uma varridinha na escada, a gente vai escolher varrer a escada. Mas nós não vamos querer a tarefa mais difícil. Não aqui encarnados. Enquanto estamos no plano espiritual, a gente quer tudo. A gente quer uma vida de missionário, a gente quer vir não casar com ninguém, porque ter família dá trabalho, então você pode se dedicar mais. Mas aí você encarna, aí quando você encarna, aí não dá para você ter carro, porque o missionário não pode ter carro, você não gosta de andar a pé e adora dirigir. Aí você já vai atrás de um carrinho, tem que trabalhar para o carrinho, perder um tempo. Aí você não veio planejou não casar, porque o casamento traz responsabilidade com a família que não dá para você. Como que Chico Xavier ia, né? Todo dia psicografar até 2 horas da manhã e largar a mulher em casa. Né? Então ele preferiu ficar solteiro, não dava para ele conciliar as duas coisas, certo? Então muitos missionários não têm família, mas aí você encarna. Quando você encarna, não pode ver um rabo de saia ou um terninho ali, né? E já se engraça, né? Porque já está na sua natureza, já a busca de um parceiro. Você não é uma pessoa acostumada a viver sozinho. Então, todas essas escolhas que já fazem parte do nosso passado, enquanto estamos no plano espiritual, a gente acha que tudo é fácil. Quando a gente encarna, primeiro que vem o esquecimento das promessas, do planejamento, é um esquecimento assim, não é um esquecimento completo. Sempre nós temos uma intuição daquilo que nós devemos fazer, nós temos um convite para que a gente faça, mas a gente vai pesando e nesse peso da balança, nós vamos colocando mais peso para o lado das coisas que nos afastam dessa tarefa. Então, mas o meu trabalho é muito cansativo, mas eu não tenho preparo para isso, eu nunca fiz curso daquilo, mas depois vão achar que eu estou querendo isso, que eu estou querendo aquilo. Sempre vai ter uma desculpa para a gente não fazer, né? Então, encarnou, todo o peso que você não se libertou da matéria ainda do passado, ele vai se fazer presente. E as tendências vão surgir, vão te atrair para aquilo que você costuma fazer, né? Nós que já temos o conhecimento espírita, esse peso acaba sendo até maior. Porque assim, nós sabemos que isso tudo aqui é transitório. Nós sabemos que a matéria, ela não pode ter mais importância do que a parte espiritual. Nós sabemos, né, que tudo aquilo que nós não fizermos de bom agora vai pesar contra nós. Então assim, nós temos mais motivos ainda para a gente tentar seguir o caminho correto. Nós temos o conhecimento e mesmo assim a gente acaba enveredando por esses outros caminhos. Vou dar um exemplo muito simples, né? Nós nos esforçamos muito mais pela educação formal dos nossos filhos do que pela educação religiosa, vamos dizer assim. E a educação religiosa que eu digo é no conjunto todo. Nós queremos que os filhos sejam honestos, nós queremos que os nossos filhos sejam pessoas de bem, mas assim, o esforço que nós fazemos pela parte material, para que eles tenham um estudo, para que trabalhem, para que tenham um emprego que ganhe bem, é muito maior do que a gente faz um esforço para que ele permaneça, para que ele se dedique a alguma coisa dentro do ambiente religioso. Aqueles que já têm essa tendência, já têm naturalmente essa vontade, né? À medida que você, quando é criança, é fácil você despertar isso neles. E ainda por cima você monta, é muito mais fácil, né? Tem mais autoridade. Só que à medida que eles vão atingindo uma certa idade, eles vão querendo abandonar essas coisas. Porque da mesma forma que a gente, os atrativos da vida, das baladas, dos colegas, dos amigos, né, gente? A juventude é uma coisa maravilhosa, né? É energia para todo lado e é alegria para todo lado. Ninguém está preocupado com o dinheiro de um, divide entre todos e tudo numa boa, né? Todo mundo toma um copinho só de refrigerante e está tudo numa boa, faz a festinha na casa do amigo e está tudo numa boa. E nesse período, é um período muito fértil, é um período de grandes oportunidades para que, se for direcionado para o caminho certo, né, pode produzir muita coisa no futuro. E eu vejo aqui na casa amiga, né, eu vejo o Emerson, vejo o Zé, vejo o Marçal, o Márcio, a Janaína, a Simone, a Andressa, que fizeram um trabalho magnífico, eram alunos da evangelização,
depois se tornaram evangelizadores, e o período que eles trabalharam aqui na Casa Amiga, gente, foi uma coisa fenomenal. O que eles produziram com a molecada para a própria Casa Amiga foi uma coisa linda. Mas aí veio o casamento, né? Um vai para Mogi, outro vai para Suzano, outro vai para Itaquá, outro vai para Piaz, outro vai para Vila Formosa, outro vai para São Bernardo, outro vai para Santa Catarina, e aí sobrou para nós tocar o barco aí, e não teve uma nova geração para dar continuidade nisso. E nós, eu conheço muitas pessoas assim, do nosso próprio meio aqui, e que não se esforçam para que as crianças, os próprios filhos, frequentem a evangelização. Por mais que não sigam depois, né, por mais que quando atingir a adolescência sigam um outro caminho diferente, as sementes que são plantadas na evangelização, nas crianças, elas dão fruto, porque a gente observa as crianças da nossa evangelização. São famílias conturbadas, né, Márcia? São famílias desestruturadas, mas a gente observa que as crianças, elas não seguem aquele caminho errado. Porque o local onde elas vivem, a oferta que é feita para elas, gente, é a mão na roda para a pessoa seguir o caminho errado, mesmo sem querer. E assim, nós tínhamos na evangelização mais de 40 crianças. Então você fala assim, acertou com uma, acertou com duas, beleza, mas assim, no dia da entrega da cesta básica, que eu vejo muitos deles que já vêm buscar a cesta básica aqui, e conversa, e pergunta de fulano, de cicrano, disso, daquilo, e todos eles estão seguindo um caminho. Então assim, aquela sementinha que foi plantada, ela dá frutos também. A gente precisa acreditar nisso, acreditar que ela vai dar certo. E já que nós temos esse conhecimento, qual vai ser a explicação que nós vamos dar do outro lado? Nós sabemos que não existe julgamento, né? Aquela história de que você vai ser julgado do outro lado não existe, mas a analogia é interessante, né? Quando chegar do outro lado e você chega na hora lá de fazer o seu julgamento, vai falar, e aí, o que você fez? Então, não deu porque quis fazer faculdade, aí surgiu uma promoção, aí a promoção também tinha mais trabalho, aquele monte de conversas que nós temos, né? Será que convence a nós mesmos? Eu acho que não, né? Então, com certeza não convenceremos ninguém também do outro lado. Ninguém do outro lado. Nesse exercício, uma das coisas que eu achei interessante que ele coloca no livro é assim: você escolheu a tarefa, e aí ele fala do médium em particular, mas eu acredito que cada um de nós também na tarefa que exerce pode fazer esse questionamento, né? Você serve a Jesus ou você quer que Jesus sirva você? Quando nós adentramos uma tarefa, seja ela qual for, muitas vezes nós, como eu falei no começo, nós queremos as vantagens e as facilidades. Então, se surge uma dificuldade, por exemplo, você começa um curso, o curso da Valdinete está passando por esse problema. Começou com, 20 e tantas pessoas aí, e agora tem 3 ou 4 só frequentando, né? E aí, a própria pessoa que está coordenando o curso, qual o primeiro pensamento que ela tem? Nossa, o povo não quer estudar, a gente se esforça, eu perco meu fim de semana, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não estou falando que a Valdinete falou isso, tá? É o que eu faria. Cambada de vagabundo, você vem aqui todo sábado e os caras não vêm, né? Eu me esforço, me mato, cara. Ela deu uma chamada de atenção essa semana, né? Isso. Eu até estava falando pro Sérgio, eu acho que é meio desafiador você chegar e encontrar 3 pessoas. Então, mas aí é que vem o detalhe, assim, nós temos que trabalhar os 3. Porque assim, nós vamos, eu lembro que na escola onde meus filhos estudavam, teve uma época lá com o Pinão, o dono da escola, né, que foi meu aluno quando eu tinha escola de informática, eu tenho muita amizade com ele. O Pinão colocou mesa de ping-pong. E a molecada diabrou nesse ping-pong lá. E eu tinha mesa de ping-pong em casa também, então eu juntava a mesa em casa, mas lá, então a turma se divertia. Só que aí acabou quebrando a mesa de ping-pong. Aí um dia eu fui lá conversar com ele, um dia de reunião, passou, e aí, Pinão, tudo bem, beleza e tal? E a mesa de ping-pong, o que aconteceu? Rapaz, o moleque quebraram a mesa de ping-pong, eu mandei desmontar tudo, colocar lá no fundo e tal. Eu falei, então você tem 1000 alunos, você puniu 1000 alunos por causa de 2 ou 3 que quebraram a mesa? Né? Então assim, se está vindo 3 no curso, assim, nós estamos dando o curso para quem quer estudar. Se a pessoa não quer estudar, paciência, quem está perdendo não é aquele que veio, quem está perdendo é aquele que não veio. Só que nós, como nós também já estamos com uma vontadezinha, né, de achar uma muleta para desistir da nossa tarefa, é tão bom achar uma desculpa boa, não é? E as outras pessoas vão achar que é certo também. Elas vão falar, é verdade, começou com 20, só tem 3 agora. Mas não, se a gente começar uma tarefa, você pode não iniciar a próxima. Mas se você começou a tarefa, vá até o fim.
continue atraindo as pessoas, continue fazendo alguma coisa para que as pessoas retornem. Ache um mecanismo que atraia as pessoas. Às vezes nós queremos obrigar as pessoas a pensar da forma como nós pensamos. Eu gosto de estudar. Então, para mim, é um prazer estudar, estar presente. Às vezes eu não gosto nem de participar dos grupos, porque eu mais me intrometo do que eu deixo a aula andar. Eu mais atrapalho do que porque tem tanta coisa na cabeça, né, que acaba assim, estragando a aula. E aí é melhor, às vezes, uma outra pessoa, porque dá mais chance para todo mundo participar. Uma pessoa que fala menos do que eu, certo? Aí consegue extrair mais dos alunos, né? E aí, se eu começo a falar, fatalmente inibe os outros de falar. Porque aí eu vou falar, e aí porque eu estou aqui, sei lá, 30 anos, eu tenho uns 10 só, né? Que eu não sou tão velho assim. Inibe as outras pessoas. Mas, por outro lado, aquele que está encabeçando, seja um, ou seja dois, ou seja três, você tem que fazer. As conversas paralelas que muitas vezes acontecem, a coisa mais simples do mundo. Semana passada, quantas pessoas tinha aqui mais? Aqui não sábado, na quarta. Parece a sua quarta, né? Não, na minha foi. Quantas pessoas tinha? Tinha, acho que comigo 8. 8 pessoas. Aí, num dia você vem e só tem 3. Aí, quando vem naquele dia que só tem 3, o pessoal fala assim: você vê, é esquisito isso aqui, né? Só tem 3. Tudo conversas, né? Que assim, coisas que não agregam valor nenhum ao trabalho, não é? Ao invés das pessoas convidarem outros para vir e para dar continuidade na tarefa, porque assim, fisicamente nós somos pouquíssimos aqui, gente, mas a parte espiritual, todos os trabalhos mediúnicos que a gente faz, os trabalhos que a gente faz na sexta, os espíritos comunicam e falam assim: gente, isso aqui está lotado, isso aqui está cheio de gente, porque assim, a parte material, talvez, alguns não puderam vir hoje, realmente, mas a parte espiritual, eles estão todos aí, estão trocando ideias com a gente, estão transmitindo pensamentos para a gente. Então assim, a nossa vinda, o nosso questionamento, os nossos fluidos, a nossa prece, além de beneficiar a gente, beneficia eles também. Agora, só que tem uma coisa, né, que é chato, que ele fala também lá no livro, né, que é a inércia. Se a gente só vir, né, e a gente só ficar sentado, só observando, nós estamos perdendo a chance de crescer também. Nós precisamos produzir alguma coisa de nós. Pode ser que eu não seja bom em palestra, mas pode ser que eu seja bom no passe. Pode ser que eu não seja bom no passe, mas de repente eu começo a tentar psicografar e eu percebo que eu escrevo alguns textos. Pode ser que eu não consiga nenhuma dessas coisas, mas eu consigo ajudar no jantar, eu consigo fazer a distribuição da cesta básica, eu consigo pedir para as pessoas para ajudar na cesta básica, para ajudar no bazar. Então assim, sempre tem que ter alguma coisa que a gente faz de nosso. Alguma coisa nós podemos fazer por aquele espaço. E temos que lutar para fazer essa parte que nós somos bons. Gente, olha, a saída do Toninho daqui, Jesus do céu! Como eu já senti falta do Toninho. Eu quase paguei a passagem para ele vir aqui uma vez por mês. Só para dar conta de todas as coisas, assim, aconteceu tudo de uma vez só. Bujão de gás, torneira que estourou, a pia aqui que arrebentou. E eu falei: Jesus, eu vou ficar doido, lâmpada que queimou para todo lado aqui. Agora já deu aquele a água, né, que o Toninho nunca faltou água aqui, de repente não sabia nem de onde tinha que buscar água. Já se equilibrou as coisas, mas deu muito trabalho no começo, né? E era uma coisa que ele fazia quietinho, ninguém falava nada, o Toninho ia coordenando tudo, e alguém precisava de alguma coisa, falava para ele. Então assim, todos nós tem alguma coisa que a gente pode fazer pela nossa casa. Até usar o espaço, já teve gente aqui que deu aula de crochê, tricô, já teve gente que deu aula de violão, já teve aula já tivemos aula de informática, né, que nós formamos uma sala de informática com os próprios alunos da informática. Então já teve muita coisa diferente aqui na Casa Amiga. E esse espaço ele tem que ser útil para a população. Ele tem que ser útil para as pessoas que estão aqui. Ele não pode ser um espaço morto. E cada um de nós, assim, tem alguma coisa que nós podemos colaborar. Tem algo ali que nós precisamos fazer. E do mesmo jeito que aqui no livro, ele fala dos espíritos que vieram para auxiliar, para visitar, para conversar, nós também somos visitados. Durante a noite, assim, os espíritos que são afins, aqueles que se conhecem, aqueles que fazem parte da nossa família espiritual, esses espíritos que ainda estão do outro lado, eles estão sempre nos visitando. Eles estão sempre olhando aquilo que nós estamos fazendo, e quando nós temos alguma dificuldade, normalmente à noite eles conversam conosco. Do mesmo jeito que o espírito aqui recebeu a visita de um guia e que esse guia orientou ele naquilo que ele tinha que fazer, que ele estava seguindo um caminho errado, todos nós temos isso.
Quando você abraça alguma tarefa e começa a ter esse vacilo, sempre surge, você dorme e no outro dia você acorda com uma ideia diferente, com uma vontade de escrever uma mensagem lá para chamar todo mundo para o curso, de ligar para fulano ou cicrano porque ele está afastado. Todos nós temos essas ideias, só que às vezes a gente assim, vem essa intuição e a gente descarta rápido, porque nós já ficamos pensando naquela outra ideia, mas a gente faz e ninguém dá valor, eu me mato para preparar aula e não aparece ninguém, e um vem um dia, o outro e falta 3, aí vem o outro no outro dia e falta 2, e a gente fica arrumando um monte de desculpas para não fazer. Então nós estamos sempre buscando o menor motivo do mundo para parar, e não buscamos uma motivação maior para continuar. O que nós poderíamos fazer para que a coisa não fracassasse? Que trabalho que nós poderíamos fazer para atrair mais pessoas para trabalhar? Cada um vai ter seu tempo. E não significa que os esforços que nós fizermos e não derem resultado, é que realmente nós temos que parar. Não, talvez nós não acertamos ainda, mas aquela sementinha, ela já foi plantada. Ela fica ali, em estado latente, mas cedo ou mais tarde vai cair uma gotinha de água, vai ter uma conversa com alguém, vai ter alguma coisa que vai despertar a pessoa para aquilo. Eu tenho um amigo que joga bola comigo lá de um domingo, e quando minha mãe fez a última cirurgia, né, a penúltima cirurgia, eu fui um dia visitá-la lá no Hospital do Câncer e não podia entrar pela entrada normal, estava interditada por alguma coisa, fizeram a gente entrar por um outro lugar. Nesse outro lugar, nas paredes assim, tinha um monte de fotos de situações de câncer, e tinha algumas que eram voltadas só para o pulmão, e tinha foto do pulmão de uma pessoa fumante lá. No dia seguinte, quando eu cheguei para jogar bola no domingo, ele estava lá dentro da quadra, e aí ele tinha vindo lá de fora, não pode fumar lá dentro, né? Então ele veio lá de fora e tinha de fumar. Aí quando ele veio, eu comentei com ele, eu falei, Padinho, ontem eu fui lá na visitar minha mãe e comentei que eu tinha visto do negócio do câncer e tal. Aí na outra semana, ele falou para mim, cara, eu vou te falar um negócio, você não vai acreditar. Eu falei, que foi? Ele falou assim, faz uma semana que eu não fumo. Aí foi passando, quando deu um mês, ele falou para mim, Valtinho, faz um mês que eu não fumo. Quando deu um ano, ele falou, Valtinho, faz um ano que eu não fumo. E agora todo ano ele fala do aniversário, né? Desse aniversário dele parar de fumar. Então assim, eu não falei aquilo para ele com esse intuito. Eu falei porque me impressionou demais a imagem que eu vi daquele pulmão todo cheio de carvão. Mas para ele, talvez aquele momento era a gota de água que precisava naquela semente, para aquela semente brotar. Então assim, nós temos que estar sempre alimentando a vontade das pessoas. Eu não sou exemplo para nada, né? Mas eu vou usar como exemplo os pedidos da cesta básica aqui, que assim, não importa qual seja o mês, não importa se a gente ganhou muito ou se a gente ganhou pouco, o pedido que eu faço da cesta básica é sempre igual. Se eu ficar criticando as pessoas que não doaram, se eu ficar falando para as pessoas que teve menos doação, ninguém vai querer fazer. Agora, se você continuar incentivando, se você falar, ok, você ainda tem a sua chance, você ainda não colaborou e você ajuda, se a gente tiver sempre palavras positivas, você incentiva as pessoas a darem continuidade na tarefa. E se a gente encarar, né, esses tropeços como desafios para a gente superar e não como barreira para a gente interromper, nós temos uma chance maior de acertar. Com certeza haverá dificuldades. Jesus, quando esteve aqui, ele não falou que o caminho dele ia ser um caminho de pétalas, de rosas e de perfumes. Ele falou que quem fosse seguir, não é? Primeiro, que pegue sua cruz e siga. E segundo, ele disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Ele falou que ia colocar irmão contra irmã, pai contra filho, nora contra genro, não é? Então assim, nós vamos encontrar essas dificuldades, às vezes até no próprio trabalho. Gente, quantas reuniões de diretoria, você acha que se eu e a Hélia, se a gente fosse depender de briga para não estar junto mais, a gente já estava separado, já não estava trabalhando junto de jeito nenhum, porque, nossa senhora, já teve reunião da diretoria aqui da Casa Amiga que só faltou sair faísca. Existe uma outra coisa que eles falam muito bacana também nesse livro e que a gente não pensa. Nós estamos sempre preocupados com a herança, né? O que vamos deixar. Não queremos deixar alguma coisa para a nossa própria. E queremos herdar também, né? É tão bom receber a notícia de uma herança, né? A parte que é ruim da herança é que alguém morreu para a gente deixar. A herança, né? De repente alguém desconhecido que você não sabe quem que é lá, né? Não lembra mais, lá no fim do mundo. Mas existe uma coisa que eles falam no livro que se chama herança moral.
A herança moral é tudo aquilo que nós trazemos dentro de nós e que já faz parte de hábitos e costumes que nós repetimos milhares e milhares e milhares de vidas. Hoje de manhã eu gravei uma palestra, hoje de madrugada, 5 horas da manhã, eu gravei uma palestra para o outro centro, e lá eu falava sobre a inteligência e a moral. E no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz ele fala que nós levamos para desenvolver mais ou menos o raciocínio que nós temos hoje, a inteligência que nós temos hoje, levou 1 bilhão e 500 milhões de anos, entre o espírito criado simples e ignorante até aqui. Nós estamos agora praticamente há 200 mil anos que nós utilizamos realmente a inteligência, comparado com 1 bilhão e 500 milhões, é um absurdo de diferença, não é? E nesse período de 200 mil anos, nós, pela repetição de determinados costumes, pela aceitação de determinadas regras da sociedade que não são corretas, nós adquirimos uma herança moral muito forte dentro de nós. Eu cito muito isso nas palestras que eu falo. Nós acreditamos nos ensinamentos de Jesus que nós devemos perdoar a todos. Aquela passagem que Jesus fala, ouvistes o que foi dito, que você deve revidar o mal com o mal, que você não pode perdoar seu inimigo, eu te digo o inverso. E nós achamos que é certo isso. Só que, se minha mãe está andando na rua ali, e aí vem um cara, empurra minha mãe, dá um chute nela, pega o celular dela e sai correndo. E aí os meninos pegam ele um pouco mais lá para baixo, começam a espancar ele, começam a chutar a cara dele e deixar ele todo ensanguentado, nós não temos compaixão. Nós não temos. Isso é a nossa herança moral. É o hábito e o costume que nós aprendemos com aquela lei de Italião, de olho por olho, dente por dente, e que a gente repete em um monte de coisas. Há pouco tempo nós tivemos uma desavença aqui, entre 2 trabalhadores da casa, gerou um transtorno enorme, e eu tenho certeza que as pessoas que assistiram a essa desavença, todas elas estavam querendo que aquele que foi humilhado revidasse, e estão com um pensamento negativo ainda, se lembram da situação e julgam aquele que cometeu o erro. Em nenhum momento as pessoas param realmente assim com aquela compaixão do coração, aquilo que Jesus nos ensinou, e faz uma prece pelos dois. E às vezes até nas palavras a gente desvaloriza aquele que agiu certo. Você é besta deixar a pessoa falar desse jeito, fazer isso, fazer aquilo. Quantas vezes nas atividades que nós temos da casa, e uma coisa não sai do jeito que a gente queria, nós queremos fazer de uma forma, a pessoa quer fazer do outro jeito. E aí aquilo ali já não gera um atrito. Já faz com que um ou outro, não vou mais fazer, porque é sempre assim, tal pessoa desse jeito, tal pessoa daquele jeito. Todos nós temos um jeito particular. Nós não vamos encontrar de jeito nenhum pessoas que pensam 100% igual. Gente, 2 gêmeos que nascerem na mesma casa, que tiverem contato com a mesma família, eles não vão agir da mesma forma. Se eles já tiveram 1000 vidas juntos, eles não vão agir da mesma forma, porque cada um de nós assimila as coisas do ambiente de forma diferente. O nosso olhar para as coisas é diferente. Mesmo que você fizer as pessoas passarem pelas mesmas situações, já tentaram isso, para tentar criar líderes, isolaram as crianças do mundo. Marx dizia que a sociedade é que corrompe o ser humano. E aí, então tentaram separar as crianças desde pequena e não deixaram ter contato com a sociedade, criar um ambiente controlado. E elas desenvolviam o egoísmo, a vaidade, o orgulho do mesmo jeito, porque já é inerente ao espírito. Não tem como você separar esse espírito que está nesse corpo nesse instante da herança moral que ele traz do seu passado. Então, quem é briguento é desde pequenininho. A criança de 3 anos, você fala para ela pedir desculpa para o amiguinho que ela bateu, ela é burra e não quer pedir desculpa. E já tem outro que é o contrário, bate nele e dá 5 minutos ele está brincando com a criança, não cobra nada, não fala que o outro machucou ele nem nada, perdoa e toca o barco para frente. Pessoas que nascem no mesmo meio, as pessoas nascem no meio da favela, no mesmo meio com o tráfico ali ao redor, o tráfico de drogas ali, oferecendo emprego, com ganhos bons, e algumas crianças enveredam por esse caminho e outras crianças não. Por quê? Porque a herança moral delas, elas já atingiram um ponto que ela não perde mais aquilo que ela adquiriu. Aquilo que o seu espírito já conseguiu conquistar, ele não se apaga mais. Mas aquilo que você não conquistou, ele vai continuar te martelando, ele vai continuar te puxando para o lado errado, ele vai te puxar para o lado indevido, E é lógico, aqueles que também são os seus inimigos do passado, aqueles que você não se reconciliou, eles vão tentar ajudar para que a coisa não dê certo.
Gente, imagina que assim, ó, eu fui o maior inimigo da Márcia, né? E aí ela aprontou lá, eu fui preso, e aí eu acho que era culpada da desgraça da minha vida. Aí hoje eu vejo a Márcia lá, com os filhos dela de boa, trabalhando com o Edson, na casinha dela, tudo montadinho, passeando, se divertindo, e eu me lasquei na vida, e aí depois agora eu venho aqui assistir ela, a felicidade dela. Que Deus é esse? Que justiça é essa? O que eu vou fazer? Cobrar. Eu vou querer fazer justiça com as próprias mãos, porque eu só lembro do mal que foi feito para mim, não lembro do mal que eu fiz também. E nessa luta, se ela estiver fazendo um trabalho bem feitinho, bem legal aqui, eu vou aproximar dela e vou ficar procurando qual é a brecha que ela dá, o que desgosta ela, o que causa um transtorno para a Márcia. E aí a hora que eu descobri que eu tenho o tempo todo do mundo, eu não tenho nada para fazer, não tenho que trabalhar, não tenho que me sustentar, não tenho que pagar conta, não tem nada do outro lado, eu vou ficar ali procurando. Agora sim, é um obsessor? Com certeza, um espírito que tem uma ideia fixa de alguma coisa, mas é um doente também, é um necessitado também. Ele precisa do esclarecimento, porque ele virou prisioneiro dessa ideia. Então hoje nós estamos tendo a possibilidade, quem tem o exercício da mediunidade, está tendo a oportunidade de reconciliar, de fazer com que a lei de Jesus lá, do amar ao próximo e de reconciliar com seus inimigos, ela seja cumprida. Uma família, nós vimos aqui, né, Márcia, caso de criança, né, a menina que achava que era um transtorno na vida da mãe e da avó, não é? E influência de um espírito. O espírito é esclarecido e a menina pode tocar o barco dela. Pessoas que estavam com pensamento suicida, e aí faz o trabalho mediúnico, o obsessor que estava intuindo para o suicídio, ele se esclarece, ele não é julgado, não é condenado, não é aprisionado, ele se esclarece. Porque Jesus disse: conhecerás a verdade vos libertará. Então, o exercício mediúnico, gente, olha assim, eu fico imaginando aqueles que não fazem, aqueles que têm o dom, não é? Que já vieram preparados para isso e não cumprem, quanto que vão sofrer do outro lado, assim, sofrer pela oportunidade perdida. E assim, qual é o esforço que a pessoa tem que fazer? Dedicar algumas horas da semana, não é nem do dia, não é? Da semana, uma horinha, um dia na semana, você vai lá e se dedica a ajudar alguém. Esse alguém que você está ajudando alguém desencarnado, você está ajudando alguém encarnado. Na verdade, através do exercício mediúnico, você está fazendo com que as pessoas cheguem numa encruzilhada diferente. Até então a pessoa vem num caminho de dor, de sofrimento, de desespero, e aí você consegue dar um pouco de paz para ela. Esse pouco de paz já faz a pessoa desviar o caminho dela para alguma coisa melhor. Quantas pessoas que não se tornam trabalhadores da casa porque justamente encontram o equilíbrio que tem necessidade? Mas isso não é um doril, não é uma coisa que você vai lá e toma, né, e passa a dor sumiu. Na verdade é um caminho, é uma direção que é apontada e que dali para frente o trabalho é seu de dar continuidade nisso. E lógico, vai ser flores, como eu falei antes? Não vai ser flores. Com certeza, o fato de você estar tentando ajudar as pessoas, muitos que não querem que exista o auxílio, eles vão trabalhar contra. Como trabalham contra a igreja católica, como trabalham contra a igreja evangélica, em qualquer lugar onde o bem for feito, o bem dentro dos ensinamentos de Jesus, não o bem da ostentação. Aquela igreja que vende a cura, não é? Que você faz a sua doação lá, essa não. Mas aquela que faz de coração, a benzedeira, a macumbeira, o terreiro, a seixonoye, o budismo, qualquer um, onde faz o bem verdadeiro, sem querer nada em troca, sempre aquele que faz o bem, ele vai ter perseguição. Ele vai ter transtornos, vai ter dificuldade, e assim, se você está tentando fazer alguma coisa, já pensando em não ter dificuldade nenhuma, é melhor não fazer mesmo, porque fazendo ou não fazendo, a gente vai ter dificuldade, fazendo ou não fazendo, vai ter dificuldade, só que às vezes, fazendo, você vai ter mérito, e não fazendo, você não vai ter mérito nenhum. Leiam esse livro, se eu não me engano, eu disponibilizei o livro. Eu acho que eu coloquei no grupo da Casa Amiga, porque teve umas pessoas que pediram. Eu coloquei no grupo, não coloquei? Então o Serginho passou aí para mim como PDF, né? E eu coloquei lá no grupo. Gente, leiam, vale a pena ler. É uma reflexão muito boa para nós mesmos, né? Para nós mesmos. E embora eu falei muito sobre a mediunidade, porque o livro é sobre o médium, mas assim,
todos nós, sem exceção, todos nós temos alguma tarefa que nós podemos fazer. Tem alguma coisa que nós podemos ajudar. A mediunidade é uma delas, mas dentro da casa de oração tem N coisas que nós podemos fazer. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Que Deus abençoe a todos, então. Que possamos receber na Câmara de Passos aí aquilo que nós precisamos, ou que merecemos.